Salve, salve, Sacada Cultural no ar, Danilo Nunes aqui falando e hoje o programa tá demais. Me acompanha aqui Rafael Capucho, produtor, artista. Pergunta assim, qual dos carecas? Bom, prazer estar aqui, Danilo, dividir essa temporada do Sacada Cultural com você. Agradeço demais o convite. E bora prosear, bora falar de arte, cultura, incentivo, patrimônio, fomento e tudo mais. Bora lá. E nossa convidada de hoje, que vai aparecer aqui na nossa tela, ela é arquiteta, especialista em patrimônio cultural, em paisagem, professora universitária, minha querida amiga Maria Rita. Seja bem-vinda. Obrigada, Danilo. Um prazer imenso estar aí com vocês. Quero dizer a todos aí que eu tenho uma admiração muito grande por você, seu trabalho, a sua energia aí em trabalhar o patrimônio de uma forma mais dinâmica, né, e mais lúdica para todos nós, para chegar mesmo para a população. Isso é o que importa. A proteção do patrimônio, a gente sabe, e todo esse trabalho cultural, ela tem que ter paixão, e você tem paixão pelo que faz, e isso que importa. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês e vamos conversar. Bora lá, Maria Rita, que a gente esteve junto lá em Portugal, na FIPA, né? No Fórum Internacional do Patrimônio Cultural Brasil-Portugal, e já se preparando desse ano para fazer a 12ª edição na FIPA Brasil aqui, né, Maria Rita? Isso, 11º. 11º FIPA vai ser em Santa Catarina, Florianópolis, né? Onde a gente vai trabalhar bastante a diversidade da forma da manifestação do patrimônio cultural, ambiental, do impacto, né, dessa questão do clima, de mudanças climáticas. Nós vamos trabalhar bem essa questão também das patologias edilícias, que é um assunto muito interessante nesse momento, devido à fragilidade do nosso patrimônio ser muito em madeira, em barro, né, que é o que a gente tem aqui, principalmente nas nossas áreas rurais, e que vai, se não tomarmos cuidado, ele vai sendo apagado pela chuva, apagado pelos temporais, enfim. Agora a gente chegou num ponto ali de divisão, né? Tá muito, o clima está empurrando para que esse patrimônio seja realmente inserido e trabalhado, né, Danilo? E às vezes a gente... É de mostrar esse patrimônio, né? Eu acho que a gente ficou deixando ele escondido por muito tempo. Não, e às vezes a gente pensa assim, patrimônio rural e as pessoas do mundo urbano, porque tá tudo muito urbanizado hoje em dia, e as pessoas do mundo urbano não dão o valor e não sabem, na verdade, muitas vezes o que é estar na área rural, né? E existem pessoas que vivenciam isso dia a dia até hoje, assim como meu amigo Rafael que está aqui, também que vem de uma área rural, né, Rafa? Sim, quando você toca no assunto da questão do patrimônio rural e as questões climáticas, eu venho de uma infância rural, né? Uma pré-adolescência rural no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, aonde é uma área de imenso acervo patrimonial, principalmente o arquitetônico, por conta do Vale Histórico Paulista ali, né? Desde Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Bananal. Então ali é magnífico, né? Dentro da Serra da Bocaina. Exato. Então lá também está um processo desse olhar por conta da preservação. Cachoeira Paulista, que é a minha cidade natal, onde tem a 2ª maior estação ferroviária do país, só perde para a Luz, onde ela está em ruínas, num processo também de degradação. Então, o Danilo, ele tem, como você começou a falar no começo da sua fala, onde ele traz essa nova forma de olhar o patrimônio, de gestar, de produzir o diálogo da preservação através da arte, através de projetos. Então, quando você fala dessa questão rural, no momento está tendo um fomento maior para esse olhar e trazendo também as comunidades, os saberes populares para dentro desse diálogo
que como nunca antes. Então, eu acho que é um assunto muito importante da gente dialogar. Formando uma grande paisagem, né, Maria Rita? Assim como você tem os seus estudos sobre a paisagem, fala um pouco pra gente sobre a questão da paisagem, principalmente essa junção da paisagem rural e a paisagem urbana, que vai, né, se urbanizando. Obviamente, muitas vezes, tendo a questão da desapropriação de terras, o que é né, não inserindo, né, comunidades e pessoas que vivem esse processo dentro da paisagem, não entendendo isso, né? Eu acho que há uma preocupação muito grande. Nós, num certo momento, quando projetamos as cidades, faltou planejamento no que se fala do seguinte: nós nos voltamos para o centro da cidade e viramos as costas para o rio. Então, o que acontece? O rio não é importante. Então, nós temos aquelas ocupações em áreas de APP, nós temos ocupações em áreas que vão se degradando, e tanto na área rural quanto na área urbana, a falta de planejamento ou do abandono, ela vai influenciar na perda do patrimônio cultural. As comunidades, tanto indígenas, quilombolas, elas estão à mercê dessa chegada ou da urbanização muito forte, que a cidade cresce e vai crescendo sem um rumo, ela ocupa sem planejar, né? Então, nós temos esse problema acontecendo. E nas áreas rurais, o abandono, tanto da parte da sua própria história, que ela não no Brasil, eu vejo que ela não é tão valorizada, e ela só é valorizada quando ela começa a se perder, e aí a gente lembra de proteger. E você tem um papel muito importante, porque nós já iniciamos trabalhos, principalmente da Rota do Café, e esse dinamismo que você enxerga nessa paisagem, que você traz a paisagem que mostra a marca da imigração, a marca da produção cafeeira, a marca da estrada de ferro, a marca da rodovia. Então, quando você lê essa paisagem nesse conjunto de informações, e que não é apenas uma informação que temos que preservar, proteger um patrimônio ferroviário, ou um patrimônio das máquinas de café, ou patrimônio arquitetônico da sede, ou patrimônio da indústria cafeira mesmo, que abrange, né, desde os terreiros de café, enfim. Uma paisagem cafeeira que a gente expõe e quer que seja compreendida, ela não é apenas um pedaço. Você não conta a paisagem do café mostrando apenas uma máquina de café, ou mostrando uma estação de ferro onde passava a coleta do café para o Porto de Santos, e ali só ficou um pedacinho. Então, contar essa história é preservar todo o conhecimento que foi estruturado para fazer aquele espaço. Aquele espaço, ele conta uma história coletiva de todos os atores, de toda a comunidade. Técnicas construtivas, vivências, saberes, a gastronomia, tudo está ali, né? Então, nós temos ali uma paisagem riquíssima, uma diversidade riquíssima. Se pegarmos o estado de São Paulo, como ele falou, de areias, silveiras, a Serra da Bocaina, com todo aqueles casarões do café, grande parte abandonados hoje, estações de coleta coletoras abandonadas, estradas vicinais abandonadas, você vai perdendo uma parte dessa história, vai perdendo. Então, quando você chega, por exemplo, caminhando nessa rota até Paranapiacaba e no Porto de Santos, se quisermos contar essa história, nós precisamos dos links, precisamos das pessoas, dessa comunidade, desses saberes, para exatamente conseguir montar uma rota completa, uma rota que tenha um conteúdo cultural que ela tem,
só não é mostrado. Ela está lá, ela está parada, ela está, vamos dizer, adormecida, porque não tem um olhar para ela, ninguém está olhando para nada. Às vezes um pedaço, corre lá que está caindo, corre na estação, ou uma fazenda que a chuva está levando embora, enfim. Mas você, no total, na concepção da leitura e preservação da paisagem cultural, que ela é composta por todos os atores, todos os agentes e tudo que existe ali, nós estamos adormecidos, nós não estamos levando isso a sério para preservar essa paisagem cultural que foi de uma economia riquíssima e que fez São Paulo. Né? Aliás, a Rota do Café, ela cria pontes, né? O que a gente Exato. vai buscar fazer é simplesmente tirar a poeira dessas pontes para a gente enxergar um pouco melhor. É uma ponte entre o mundo urbano e rural, é a ponte, né? Porque a gente traça a Rota do Café, que vai ter escoamento do café no porto, que vai levar o café para o mundo inteiro. Até o café chegar na nossa mesa, o café não chega na nossa mesa, da plantação para a mesa. Ele tem todo um processo, ele passa por uma série de processos, inclusive culturais, né? Para poder chegar de trabalho, de mão de obra, de imigração, porque você traçar essa rota ao contrário, você vai ter uma rota da imigração. E aí é justamente isso que eu trago. Por exemplo, a rota da imigração, que os imigrantes entravam no Brasil justamente para trabalhar nas fazendas de café. E a gente tem aí você dentro de uma região e uma cidade importantíssima, muito chave para esse percurso, para essa rota, que é Campinas, né? Que se insere dentro dessa rota. Como que está Campinas hoje? Qual é a importância dessa cidade, desse lugar maravilhoso? Então, Campinas, hoje, ela se volta para um núcleo tecnológico, e como eu falo, a tecnologia ela não isenta, né, da história cultural que a precedeu, mas quando você coloca os olhos só num avanço tecnológico de uma IA, etc., e que você fica discutindo todo esse caminho, você deixa muito do lado a questão cultural, porque às vezes você ocupa áreas que têm uma relevância, têm uma história, mas se você não mostra essa história e ninguém conhece, é muito fácil ela desaparecer. O apagamento da história, ela se faz quando há um desconhecimento desse local e o que se passou ali. Então é muito simples avançar com grandes empreendimentos imobiliários, grandes laboratórios, ao crescimento da universidade, tudo isso é muito bem-vindo, só que não podemos deixar de valorizar esse patrimônio, que é o patrimônio cultural do passado, mas que se faz presente, porque Campinas não iria ter esse crescimento se não fosse o desenvolvimento trazido pelo café e do açúcar, mas quando você trabalha com esse crescimento muito rápido, áreas importantes, e aqui eu vou colocar uma, que inclusive eu, junto com o Instituto das Fazendas Paulistas e até junto com você, nós entramos com uma solicitação de tombamento da área do Instituto Agronômico de Campinas, porque é uma área, em relação a impactos climáticos, ela é necessária porque nós precisamos dessa área de filtro, mas o impacto maior é a importância da sua fundação, de como o Instituto Agronômico se deu, todas as pesquisas do café que começaram ali, junto com Dom Pedro, e se espalharam pelo mundo, e até hoje fazendeiros vêm ao Instituto Agronômico buscar informações de pesquisa. Então, ali nós temos uma função da pesquisa, da cultura, dos saberes e dos fazeres ali, que estão ainda vivos e que precisa ser preservado. Então, são áreas, né, que acontecem em todas as cidades. Elas vão desaparecendo, é evidente, porque a cidade cresce e vai ocupando espaço. E quando olham, olha, tem uma área aqui que é um vazio urbano. O que é o vazio urbano? Não existe um vazio urbano. Ele tem uma função, mesmo que está ali, aos olhos de quem passa, como uma área, vamos dizer, sem
um destino que, por exemplo, eles estão colocando, que a pesquisa diminuiu, enfim, não há necessidade, né, de mantê-la, mas não é verdade. Eu acho que o Brasil precisa investir muito em pesquisa, sim. Essas áreas têm que ser mantidas e preservadas, porque há um conjunto ali, né, que é frágil. Nós temos poucos espaços para contar para desenvolver um trabalho e contar a nossa história. Então, acho que o Brasil tem que parar e olhar um pouco, principalmente, que eu falo muito, para essa paisagem rural. E o IAC faz parte dessa paisagem rural, junto com a Rota do Café e também com essa diversidade que nós vamos encontrar ali nesses espaços. Exatamente. Né? Diversidade que eu falo, que é não apenas com a pesquisa, né? A diversidade que eu falo é como que esses laboratórios se desenvolveram e por que foi feito ali em Campinas. Né? E você falou uma coisa bem importante de destacar, a tentativa de apagamento, né, Rafael? Você como produtor cultural, que trabalha com a questão das artes e também trabalha com a questão da cultura, da formação cultural, como que você enxerga essa tentativa o tempo inteiro de apagamento cultural na história do Brasil? Então, esse apagamento, primeiro, eu acredito que ele tem uma lacuna muito grande, que é o diálogo que a gente tem histórico do incentivo por meio de políticas públicas e junto com essas comunidades dos saberes tradicionais que por muito tempo ficaram à margem desse desenvolvimento. E como você estava falando, Maria Rita, a questão também dessas invasões, de certa forma, por conta do desenvolvimento urbano, nessas áreas de proteção, na beira dos rios lá em Cachoeira tem a estação, ela fica bem em frente a uma grande ocupação numa área na margem do Rio Paraíba, né, onde o rio que cortou do vale. Então, quando você estava falando assim, veio a fotografia muito urbana dessa ocupação, mas o patrimônio ali bem em frente, que é a estação em ruínas, então dá esse paradoxo também. Mas, voltando à questão desse apagamento, como eu estava falando, da questão das políticas públicas, eu acredito que é onde a gente vai achar esse encontro, e já estamos encontrando, de certa forma, no momento, no país, as políticas elas têm crescido muito mais para o diálogo junto com esses mestres do saber. Eu venho de família com mestres de saber, né? Tenho um tio que mora lá no alto do sertão da Bocaina, de lá, descendente de um quilombo de Baipendi. E assim, é um poço de riqueza, porém, assim, tem o distanciamento desse diálogo urbano, mas eu acredito, eu vislumbro melhores tempos para esse diálogo, de diminuição desse apagamento, porque é o olhar também dessa comunidade para ela mesma. Eu acho que o primeiro passo é esse, onde por muito tempo, e por experiência até assim, tínhamos a vergonha de falar que era caipira, que éramos caipiras. Dizer que era caipira na década de 80, 90, era vergonhoso, assim, porque era o povo da cidade e nós. Né? Então, assim, isso já cria um apagamento. Nós mesmos não nos conseguimos nos ver no espelho. Né? Então, eu tenho várias recordações desse apagamento que eu buscava também, de não querer aquilo. E entendendo através da cultura, o primeiro passo é o fomento à cultura. O primeiro passo, não tem como você sair desse lugar sem um fomento à cultura nessas comunidades, nesses seios de saber. Então, a base é o fomento à cultura, eu acho. Eu acho que quando você dá uma visibilidade para essas comunidades e traz essas comunidades para a importância que ela merece, ela começa
a mostrar e ficar orgulhosa de ser caipira, de trazer aquele conhecimento. Então, eu acho importante isso. Eu lembro que eu fiz uma conferência uma vez, e na cidade que eu estava fazendo a conferência, eu estava falando justamente dos patrimônios e dos conselhos, né, de patrimônio que existiam na cidade de São Paulo, etc. E naquela cidade não tinha o conselho, etc., porque até o momento não, a própria cidade não havia indicado nenhum monumento ou nada que pudesse ser salvaguardado como patrimônio. Muito bem, a gente sabe que existe, que está tudo lá. Mas quando eu comecei a falar numa fala provocativa, exatamente para que eles acordassem e falassem, não, temos. E foi o que aconteceu. Quando eu falei que não chegou para nós informações de patrimônio, em uma semana eles foram atrás e fotografaram um monte de locais e com comunidades e falaram, olha, nós temos patrimônio, nosso patrimônio é esse, orgulhamos dele e queremos mostrar. Então, olha a provocação. Quando você estava todo mundo quieto, silencioso e aceitando que estava tudo certo. Mas quando você fala que eles não têm uma identidade, é aí que é a provocação, porque essa identidade tem que ser mostrada. O patrimônio ele é preservado, primeira coisa, pela identidade. Quando você se identifica, você protege aquele local. Quando você olha, você gosta daquele grupo de capoeira, você gosta daquele grupo de samba, você gosta daquele grupo que faz a roda, você gosta do jongo, você gosta. Isso tudo vai mostrando, vai somando, e o local onde faz aquelas atividades, aquele é um local sagrado para aquelas atividades. Então, é um local cultural de valor extremo, que tem uma diversidade. Então, quando acontece ali um jongo, uma capoeira, uma roda de. Né, não importa. Ali acontece a música, tem a dança, tem a comida, você tem aquela comunidade se unindo, né, para um acudir o outro de várias formas, porque quando você traz essa cultura, você traz também essa união da comunidade. Então, ali você preserva o patrimônio, você preserva o São sempre as pontes, né, Maria Rita? As pontes Exato. que nos unem, o patrimônio que nos une. Eu quero aqui, inclusive, nosso tempo já chegando ao fim aqui desse bloco, quero aqui, antes de tudo, te agradecer por ter aceito esse convite. O tempo é curto, mas nós vamos voltar a conversar muito sobre isso. Maria Rita, que está dentro de todo esse trabalho que a gente vem buscando da Rota do Café, que é uma pesquisadora maravilhosa, uma professora maravilhosa e uma amiga querida, parceira. Eu agradeço muito a sua presença aqui, viu? À disposição sempre e desejando muito sucesso para os dois, porque o nosso trabalho é de formiguinha, mas é um trabalho que não para, é uma militância mesmo, né? Nós temos na nossa missão esse amor pelo patrimônio, esse amor pelo Brasil e mostrar que nós somos, né, essa pujança e conseguimos realmente trabalhar com mostrar toda essa diversidade, porque quando você vai para outros lugares, outros países, inclusive, e nós falamos de Brasil, eles não têm noção do que é essa proporção, né, que nós temos cultural. Isso tem que ser mostrado. É isso. O Brasil é muito mais que futebol. Rafael Capucho, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Dividir a mesa, o microfone e a careca comigo. Obrigada, Rafael. Obrigada, e agradeço Daniel. Imensamente, Maria Rita. Danilo está fazendo aniversário, viu, gente? Agradeço imensamente o carinho com a proposta, o carinho com essa conversa. E dizer que, né, o pertencimento identitário cultural é o necessário para a preservação do patrimônio. Então, se um povo ele se identifica, como você falou, ele vai preservar aquele território. E para fechar rapidinho, Danilo, eu tive uma experiência assim, na prática, gravando um documentário que chama Senzala nos Territórios da Capoeira, na Fazenda Paudalho, onde um grupo de capoeira chamado Senzala, de São José do Barreiro, com as crianças, tudo.
nós gravamos a história desse grupo de capoeira dentro da Fazenda Pau d'Alho, dentro da Casa Grande, dentro da maravilha! copa, da sala de jantar do Que Barão, maravilha! onde nós colocamos o mestre de capoeira sentado na sala de jantar do Barão para Perfeito. dar entrevistas e as crianças para jogar capoeira dentro da Casa Grande. As crianças não conheciam a fazenda e quando elas se sentiram jogando capoeira dentro de uma fazenda, de um patrimônio da cidade delas, assim, as mães, os pais que estavam junto, assim, depois relatos de que eles começaram a ir visitar a fazenda aos fins de semana. Então, e estão participando das audiências públicas que estão acontecendo em São José do Barreiro sobre a fazenda, e eu vi fotos deles lá, as famílias lá na audiência pública, e depois eles me mandaram mensagem: poxa, Rafael, muito obrigado, porque a gente está indo nas audiências públicas, a gente quer saber o que vai acontecer com a fazenda depois que você gravou o documentário. Então, eu acredito que de formas muito sutis, assim, que a arte, que a cultura leva de uma forma muito sutil, que é você produzir um material contando a história daquelas pessoas no território que elas pertencem. É isso, gente. Sacada Cultural vai ficando por aqui. Obrigado aos convidados. E saudar aqui o saudoso Luiz Saia, que sempre teve uma relação com a Fazenda Pau d'Alho muito forte. E vamos que vamos. Sacada Cultural fica por aqui e até a próxima.